Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos vivendo o clima da fé, o clima da fogueira santa de Israel, o clima da fé revoltosa, a fé revoltada contra a situação crítica que se vive no dia a dia, especialmente no Brasil. As pessoas estão vivendo tristes, amarguradas, abatidas, desanimadas, desesperançadas. E só existe um meio, só existe uma solução. A solução é o altar. O altar é onde a gente resolve todos os problemas, todo e qualquer problema. Não há impossíveis para aqueles que chegam no altar. Veja que o próprio Senhor Jesus disse para os religiosos naquela altura: qual é maior, o ouro ou o santuário, o altar que santifica o ouro? O que é maior? O ouro ou o santuário, o altar que santifica o ouro? É claro que quando as pessoas estão vivendo no nível materialista, quando elas só pensam em ganhar dinheiro, quando elas só pensam em tomar posse disso, daquilo e daquilo outro, elas têm a cabeça, os olhos, o pensamento, o coração no ouro. Mas quem santifica o ouro é o altar. O altar. O altar é que faz o ouro ter valor. O altar é que faz a oferta ter valor. O altar foi o que fez a oferta da viúva pobre ser mais valiosa do que todas as demais ofertas que os homens ricos depositavam lá no gasofilácio. É o altar. Você vê que o altar faz justiça. O altar é justo, porque o altar representa Deus. O altar representa Deus. Assim como o templo de Salomão, construído pela fé nas promessas de Deus, desenhado pelo próprio Altíssimo, por isso a sua beleza é singular. O templo representa Deus. O altar, minha amiga, meu amigo ouvinte, é o ponto de encontro da criação com o Criador. É a intercessão entre o céu e a terra. O altar é o ponto de encontro seu com Deus. Qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua necessidade, qualquer que seja as suas lutas, seus dramas, suas aflições, angústias, o altar é o local onde você resolve todos os seus problemas. Não tenha dúvida disso, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você quer resolver o seu problema? Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Por acaso você tem uma doença incurável? Por acaso você tem uma questão na justiça que não sai nunca? Décadas você está esperando a justiça ser feita e nada aconteceu? Quem sabe o seu problema seja o desemprego, a miséria. Você não tem nada, você está desesperado, você está abatido, você está empobrecido.
Você perdeu tudo, você já teve tudo e agora não tem nada. O altar é para isso. O altar é para se resolver todo e qualquer problema. Porém, para que você possa chegar no altar, você não pode chegar de mãos vazias. Você tem que sacrificar. Não importa o sacrifício, o valor do sacrifício, mas tem que ser sacrifício. Se não for sacrifício, nem tente, porque não vai acontecer nada. O altar é o local do sacrifício. Por isso é o ponto de encontro da criatura com o Criador. É o seu encontro com Deus. Mas tem que haver o sacrifício. Sabe, a cruz do Senhor Jesus tem a haste vertical, que é o símbolo do relacionamento entre você e Deus. Os braços da cruz representam a sua aliança com o seu marido, com a sua esposa, o seu parceiro, com a pessoa que você se empenhou a sua palavra. De forma que, quando há a cruz, há o ponto de interseção da cruz, o ponto de encontro dos braços com o pé, não é verdade? Então, aquele ponto de encontro é o altar. É ali o centro da cruz. É ali que fica caracterizada a cruz. Porque é o altar, ali é o altar de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos mostrar para você, provar para você com fatos, que só o altar resolve o seu problema. Você já tem feito orações, preces, rezas, promessas, votos, nada aconteceu. Porque você não chegou no altar. Você não subiu no altar. Você não foi até o altar. Você chegou próximo do altar, mas não subiu no altar. Uma vez que você sobe no altar com o seu sacrifício, então o fogo desce. Quando o sacrifício é perfeito, vem fogo do céu para recebê-lo. Quando é imperfeito, não há manifestação de Deus, porque Deus não aceita nada imperfeito. Ou é o melhor, ou não é nada. Você sabe que para Deus, o bom é inimigo do melhor. Para nós, o bom é inimigo do melhor. Se você quiser resolver o seu problema, então o altar é o lugar onde você pode resolvê-lo. E a Igreja Universal do Reino de Deus tem o seu altar disponível para que todas as pessoas possam chegar até lá. Não importa se você é pobre, miserável, se você não tem nada, se você está perdida, perdido, se você é um viciado, um toxicômano, se você é uma pessoa desempregada, se você é a própria figura, a própria expressão da derrota, do fracasso, então você está convidado para subir no altar. Esta fogueira santa é para resolver o seu problema. Vamos ouvir agora o depoimento, testemunho de alguém que estava vivendo como talvez você esteja vivendo nesse momento. Vamos ouvir o seu testemunho. Quando eu cheguei aqui, cheguei com muitos problemas, muitas dificuldades. Primeiro porque eu tinha feito um mau casamento. Na noite do meu casamento, o meu esposo me traiu. E então ali começou um verdadeiro pesadelo na minha vida. Porque naquela noite, enquanto eu recebia os meus convidados, o meu esposo deitava com uma das minhas convidadas. Ele me deu uma boa casa, ele me deu uma mercearia, me deu carro, me deu um talão de cheque, deu tudo o que eu sonhava em ter. Mas ele não me deu o amor. Comecei a vender, não recebia. Comecei a ficar devendo a banco, depois para agiota.
Ele começou a ver as dificuldades que eu estava tendo dentro da mercearia, colocou dinheiro, mas não tinha retorno. Eu já não tinha mais condições de manter aquela mercearia, eu precisei fechar. Mas fiquei com uma bola imensa de dívidas nas minhas mãos, agiota na minha porta, devendo a banco, devendo a pessoas que eu tinha pedido emprestado. Então eu já não tinha mais dinheiro, eu fui ficando deprimida, eu já não tinha mais vontade de tomar um banho, de cuidar da casa. Então as coisas foram se acabando, eu precisei entrar em um tratamento com um psicólogo, porque uma tristeza estava dentro de mim. E pensando que iria mudar, eu fiquei grávida, eu falei, eu vou ficar grávida. Durante toda a gravidez eu passei só, não tive o acompanhamento do meu esposo, da minha família. Meu filho nasceu com muita dificuldade. Eu coloquei meu filho para dormir numa gaveta de um guarda-roupa. Eu não tive alimento para dar para essa criança. Eu fui me definhando, vendo a tristeza do meu filho. Um dia eu tentei um suicídio porque eu não via mais solução. Eu não via mais brilho, eu não tinha brilho para viver, eu não queria mais viver. Eu queria me vingar das pessoas que falavam mal de mim na rua. Dizia que eu era a humilhada, dizia que eu era aquela zero à esquerda, que só devia e não pagava. Eu peguei meu filho, peguei uma mala e fui num corredor de trólebus. Então, naquele corredor de trólebus eu disse, o primeiro ônibus que vier, eu vou me jogar, eu vou dar um cabo na minha vida, porque eu não suporto mais viver, eu não nasci para isso. Eu sofria, meu filho sofria, ninguém nos ajudava. Só dizia, isso vai passar, um dia vai acabar, mas não acabava, não acabava. Cada dia tinha um problema, cada dia era uma dificuldade. Tudo destruído. Foi assim que eu cheguei. Eu cheguei assim, sem eira nem beira. Eu cheguei, ninguém me valorizava. Eu cheguei destruída. Eu cheguei sem querer, sem vontade de viver. E aí, quando eu cheguei, fui convidada, fui bem recebida, me orientaram, comecei a fazer as minhas correntes, fazer os meus propósitos. Eu comecei a dar ouvido a que o homem de Deus falava, comecei a colocar em prática, a obedecer. As coisas foram mudando. Primeiro eu fui curada, as mudanças foram acontecendo, coisas pequenas, coisas grandes, mas ainda não estava do jeito que eu queria. Foi quando veio a fogueira santa de Israel na fé de Gideão. Aí eu me revoltei. A partir daí, coisas extraordinárias começaram a acontecer na minha vida. Por quê? Primeiro, dentro de mim havia uma negatividade ainda eu estava muito para baixo, não acreditava muito em mim. Daquele momento em diante, eu passei a crer em mim, eu passei a ser confiante e eu fui para cima e começou a acontecer. Meu esposo começou a ver isso, ele começou a mudar o comportamento dentro de casa, porque ele já via que eu não era mais a mesma. Eu passei a ser uma mulher ativa, uma mulher dinâmica, então ele começou a me valorizar, então ele saiu daquela vida que ele tinha as recaídas. Nosso casamento começou a mudar, a base da nossa vida dentro de casa começou a mudar, então tinha respeito, começou a cuidar de fato do outro, né? Ele entrou dentro de casa decidido a ficar somente comigo, então isso para mim foi muito bom. Deus me deu condições de abrir uma empresa. No mês só nós compramos 2 carros novos, né? O meu filho, ele foi para uma faculdade, coisa que era o sonho dele. A minha casa é muito bonita, muito confortável, eu tenho espaço só para mim, a minha empresa não tenho dificuldade, a gente sempre tem clientes, sempre tem obra. Hoje eu vivo um casamento de sonho. Antigamente eu sonhava com vida financeira somente, hoje eu tenho a vida financeira que eu sempre quis, uma vida de posses. Hoje eu tenho posses, hoje eu tenho casa de aluguel, hoje eu tenho carro, mas o principal, eu tenho um marido que cuida de mim, um esposo carinhoso, eu tenho paz dentro da minha casa, né? Hoje eu posso dizer, as pessoas veem que houve transformação na minha vida. Hoje eu não vejo dificuldade, sou dinâmica, não vejo mais se vai dar, se não vai. Hoje eu faço acontecer. O que me chama a atenção no testemunho dessa senhora foi que ela falou assim: eu não tinha ninguém que me ajudava. Ninguém me ajudava. Ninguém olhou por mim. Nem parente, nem amigos, ninguém. Eu estava sozinha.
sozinha. Isso me chamou a atenção. E é exatamente quando nós chegamos nessa situação, quando estamos sozinhos. Eu penso que Deus até permite que a gente chegue a essa situação, essa posição, para que a gente venha esboçar a nossa fé, para que a gente venha mostrar se Deus existe ou não, provar se Deus existe ou não, testar se Deus existe ou não. E você só pode testar a existência de Deus no altar. E é essa a realidade. Quando Deus nos deixa só, quando nós chegamos no deserto, estamos sozinhos, não tem ninguém para nos ajudar, Ele está dando uma chance. Ele está dizendo, olha rapaz, olha senhor, senhora, presta atenção. Eu quero que você creia em mim e que nós dois venhamos construir ou reconstruir a sua vida. Essa é a realidade. Deus quer que você não fique na dependência de A, B ou C. Por isso que Ele não deixa você ser ajudada por ninguém. Ele quer te ajudar. Ele quer fazer aquilo que você espera dos outros. Então, o altar é o local exatamente para que você possa encontrar-se com Deus e falar, Senhor, eu estou nessa situação e eu não tenho ninguém a não ser o Senhor. Então, naquele momento que você sacrifica, você manifesta uma fé sacrificial, a sua oferta sacrificial, e não interessa se essa oferta sacrificial é apenas R$1. Não interessa se é o mínimo, porque a viúva pobre deu 2 moedas. Mas era tudo que ela possuía, era tudo que ela tinha. E Jesus chamou os discípulos e disse-lhes, está vendo aquela senhora? Ela deu mais do que todas as ofertas juntas de todos os homens ricos. Porque os homens ricos depositavam ou depositaram o que lhes sobrava, o que não fazia falta, o que não fazia diferença na riqueza deles. Mas aquela viúva pobre, da sua miséria, da sua pobreza, ela deu tudo. Então, aquela oferta foi honrada pelo Senhor. Ele aceitou a oferta dela e não aceitou a oferta de mais ninguém naquele dia. Mais ninguém. O texto sagrado, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 41, diz que Jesus sentou-se diante do gasofilácio do ofertório para observar como as pessoas davam ofertas. Está aqui escrito. Leia aí na sua Bíblia. Marcos 12 e 41. Observava Jesus como as pessoas davam as suas ofertas. E ele só recebeu, só aceitou, só aprovou a oferta daquela viúva pobre. Portanto, minha amiga e meu amigo ouvinte, isso é muito bom saber, sabe por quê? Porque, de repente, você diz assim, eu sou muito pobre, não tenho condições de dar oferta, eu não tenho condições de sacrificar. Não, você tem condições de sacrificar. Todos têm condições de sacrificar. Não há uma só sequer pessoa neste mundo que não possa sacrificar. Todos podem sacrificar. Agora, a verdade é que nem todos estão dispostos a sacrificar, porque nem todos creem. Então, se não creem, então é porque não vão receber. Se você tem fé para sacrificar, você vai ter fé para conquistar. Se você não tem fé para sacrificar, você não vai ter fé para conquistar. Isso é lógico, isso é como 2 mais 2 são 4. A verdade é essa, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu estou dando para você a receita de como você pode sair dessa crise que você está vivendo sozinha, sem depender de fulano, beltrano, cicrano, sem depender de patrão, de empregado, de governo, de ninguém, sem depender de ninguém.
dependendo só de você mesmo e de Deus. E Deus abriu ou dá oportunidade para todos subirem no altar para resolverem os seus problemas com Ele, sozinho. Você vai depender apenas dele. E aí você vai ver o que vai acontecer. Nós vamos ouvir mais um testemunho de pessoas, um casal que foi abençoado por causa dessa fé. Subiu no altar e no altar resolveu o problema porque dependeu de Deus. Dependeu exclusivamente do Todo-Poderoso. Vamos ouvir. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma vida totalmente fracassada, em todos os sentidos, tanto sentimental, quanto profissional, espiritual. Então, nós sofrimos muito com tudo aquilo ali e não tínhamos perspectiva nenhuma de vida. Nós nos conhecemos, eu trabalhava como caixa de supermercado, e ele era jogador de futebol, já tinha sonho de jogar em grandes clubes, mas também não tinha nenhuma perspectiva de vida. Então, nós dois fomos morar numa casinha, casamos e fomos morar numa casinha, numa edícula. Tinha acho que uns 30 metros quadrados, 40 metros quadrados mais ou menos, bem pequena. E não tínhamos nem dinheiro para pagar aluguel. Tinha dia que nem o que comer tinha. Ele já estava, nessa época já que nós estávamos nessa edícula, ele já estava sem time, desempregado. Nosso filho mais velho estava morando até com a minha mãe, porque também não tinha condições de ficar com a gente, porque também não ia ter o que comer. Eu tinha vergonha, né, de mim mesmo, como homem, como, né, um pai de família, né, desempregado, morando, né, numa edícula, né, uma casinha ali pequena que mal a gente conseguia se mover, e eu tinha sonhos, né, sonhos de jogar em clubes grandes. Já era profissional, mas a minha carreira não deslanchava. Chegava dias que a mãe dela, né, se a mãe dela tinha R$40, R$20, ela dividia o dinheiro com a gente para que a gente tivesse alguma coisa para comer. No bairro onde a gente, né, morava, eu era visto como um jogador fracassado, né, era visto, né, até falavam para ela que ela tinha casado com um jogador que era fracassado, né, que não ia mudar a vida dela em nada. O momento mais difícil foi quando eu estava grávida, de mais ou menos uns 7 meses, mais ou menos, e realmente não tinha o que comer. E a minha família também sempre foi uma família de dificuldade, assim, tanto minha mãe quanto meu pai. E o meu irmão trazia para mim um saco de mexerica. E eu passei uma semana comendo mexerica. E todo mundo sabe que uma mulher grávida precisa se alimentar bem, precisa comer bem, até mesmo para o desenvolvimento da criança. E com toda essa dificuldade que nós vínhamos passando, de miséria, de fome, foi assim que nós chegamos aqui. E começamos a participar de correntes de orações, começamos a agir com a fé, aí começou a haver algumas mudanças. Ele teve uma proposta de um time em Novo Hamburgo, e depois teve uma outra proposta num time de Bauru, mas as coisas ainda não estavam do jeito que eu queria. Foi quando veio a fogueira santa de Israel na fé de Gideão. Aí eu me revoltei. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. E a partir daí tudo mudou na nossa vida. Eu tive uma proposta de um clube no interior de São Paulo, aonde eu fiz um campeonato paulista, onde eu fui artilheiro, né, do clube, não da competição, e aonde despertou o interesse de clubes grandes, né, aqui do Brasil. Aí joguei na Portuguesa,
fiz uma história na Portuguesa. Da Portuguesa fui para o Corinthians, né? Joguei no Corinthians, um clube onde todo jogador deseja estar, né? Joguei com jogadores que jamais eu pensaria em jogar, jogadores como o Ronaldo, Roberto Carlos. Eu joguei no Botafogo, né, do Rio, eu joguei no Tigres do México, joguei no Cerezo Osaka do Japão, enfim, e outros clubes mais que eu joguei. Hoje nós temos várias casas, temos imóveis em Florianópolis, imóveis em São Paulo, temos imóveis em alguns estados do Brasil, temos o carro que nós gostamos de andar, mudamos de carro quase todo ano, às vezes até em meses. Temos empresas, temos uma vida estruturada e transformada. A mesma dificuldade que nós passávamos antigamente, os nossos filhos não passam hoje. E depois que eu aprendi a usar a fé, a nossa vida foi totalmente transformada. Tá vendo, minha amiga, meu amigo ouvinte? No caso do testemunho anterior, a mulher disse, olha, ninguém me ajudava. No caso desse testemunho, nós ouvimos ela falar, o que me chama a atenção é o seguinte, ela dizia, eu estava envergonhada. A gente estava envergonhado. Ora, minha amiga, meu amigo, talvez você esteja vivendo essa vergonha agora. Eu lembro que eu também vivi um momento de vergonha. Um momento, porque no momento em que eu estava envergonhado, que eu fui envergonhado, que eu estava envergonhado, eu revoltei a minha fé. Eu falei, peraí, se Deus é comigo, tem que acontecer alguma coisa. Aí eu peguei a Bíblia e falei, ó, aqui está escrito, Senhor. Está aqui escrito. O Senhor fez coisas magníficas no passado e hoje o Senhor não faz mais? O Senhor mudou a maneira de ser? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente se revolta contra essa situação, não contra as instituições, mas nem contra pessoas, mas contra a situação. Aí o que acontece? Nós manifestamos a fé. Mas aonde? O altar é para isso. O altar é o lugar onde a gente encontra com Deus e resolve os nossos problemas sem depender de ninguém. Isso é que é bom. A fé é gloriosa. O altar é magnífico. O altar é Deus. A fé vem de Deus para que nós subamos no altar e sacrifiquemos o nosso melhor. O melhor. O que nós temos de melhor, nós colocamos no altar e ali nós obtemos a resposta imediata, a certeza, a convicção de que Deus ouviu a nossa oração, então faz a gente se alegrar antes mesmo de tomar posse das coisas magníficas, antes mesmo de termos o privilégio de podermos falar para o mundo o que Deus fez na nossa vida. O altar é para isso. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus,
alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, não tem outra saída para você senão o altar. Qualquer que seja a sua dor, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja a sua situação, você está me ouvindo, você está aí no prostíbulo, entregando o seu corpo, vendendo o seu corpo, dando prazer para os outros a troco de ninharia. Deus quer tirá-la desse prostíbulo e quer fazer de você uma rainha. Ele quer morar dentro de você, ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer que você seja uma mulher de verdade, de Deus, bem casada, com família, enfim. Ele quer fazer de você uma pessoa honrada. Mas, para tanto, você tem que subir no altar. O altar é o lugar de se resolver os problemas definitivamente. Portanto, você tem a oportunidade de participar dessa fogueira santa de Israel. Essa fogueira santa quer dizer, você sobe no altar com o seu sacrifício, com o melhor que você puder, que você tiver. E ali a resposta de Deus vem imediatamente em resposta à sua fé. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.